O que é voltar às Escrituras? Essa frase tem tomado um efeito muito grande hoje e porque está em uso crescente. O púlpito está em crise? Muito bom, muito bom. Pastor Paulo, eu costumo responder a essa pergunta dizendo que muito mais do que voltar às Escrituras, eu acho que nós precisamos voltar ao Evangelho. É uma coisa que é importante ser dita. Por quê? Porque, na minha concepção, o púlpito está em crise não porque não tenha Bíblia no púlpito. Bíblia até tem. Tem leitura bíblica, tem citação de versículo bíblico, citação de histórias bíblicas. Mas a gente tem hoje uma ausência do Evangelho no púlpito. Ou seja, da mesma forma que no período da Reforma Protestante eles precisavam voltar ao Evangelho, não necessariamente à Escritura, mas ao Evangelho, nós precisamos disso hoje. O púlpito está em crise na minha concepção porque falta esse entendimento bíblico do Evangelho. Eu tenho um curso de pregação expositiva, onde eu já ministrei por mais de 200 pessoas, esse curso. E o que acontece? Lá existe uma parte onde a gente conversa justamente sobre a reflexão do Evangelho. Fazer uma exegese bíblica, contextual, histórica, gramatical, literária, é muito importante. Mas eu acho que muito importante também é você refletir sobre o Evangelho e como o Evangelho afeta a sua interpretação do texto, para que depois você aplique a realidade das pessoas. Porque a crise, na minha concepção, está justamente aí. Eu vou dizer por quê. Uma pregação do Evangelho, uma pseudo-pregação do Evangelho, desprovida do Evangelho, ela leva as pessoas ao desespero. Porque ela aplica a lei da palavra e faz com que as pessoas respondam sozinhas àquilo que Deus exige. Logo, elas entram em desespero, porque elas não conseguem, e ninguém consegue. A ausência do Evangelho, a ausência de Cristo, de sua obra, de sua pessoa, faz com que a gente entre em desespero, porque ninguém consegue agradar a Deus, viver diante de Deus. Então, como é que a gente prepara esse sermão puro e genuíno? É só estudando? É orando? Como é que é, pastor? Em oração, nós temos que fazer 3 coisas importantes, seguir 3 caminhos importantes que eu costumo usar nesse treinamento que eu dou. Primeiro, você faz o caminho para lá e então. Não existe um caminho direto. Primeira coisa que a gente precisa deixar como pressuposto não existe um caminho direto da Bíblia para hoje. Não existe. Esse caminho não existe. Há um abismo, chamado de abismo da terceira pessoa, entre o texto sagrado e o texto dos nossos dias. O texto bíblico foi escrito, por exemplo, de um oriental para um outro oriental, para uma pessoa dentro do contexto do Oriente, que não tem nada a ver com a gente. Paulo, por exemplo, escreveu a Timóteo, que estava no contexto de Éfeso, numa igreja totalmente diferente da nossa realidade. Nós somos leitores do século 21 da Palavra de Deus. Logo, a gente precisa entender o contexto lá e então, que é a chamada exegese ou hermenêutica bíblica. Você vai até o mundo bíblico e entende como aquela passagem significou lá. Você entende o contexto histórico, gramatical, literário, contextual da passagem. Depois, existe um outro caminho, que eu chamo de reflexão teológica, que é o caminho da teologia bíblica, onde você relaciona toda a passagem bíblica à pessoa e à obra de Jesus, ao Evangelho. Toda vez que eu prego, eu preciso saber como que aquela passagem se relaciona com a pessoa de Jesus, porque senão eu prego a lei e não prego a graça. Esse é o segundo caminho importantíssimo. Nós precisamos entender algo. Se eu não abro a Bíblia no púlpito para pregar sobre Jesus Cristo e a sua obra, eu estou pregando qualquer outra coisa, menos o Evangelho, a mensagem da Boa Nova cristã. Obrigatoriamente, como pregador, tem que apontar Jesus. Apontar Jesus ou a sua obra, no sentido do plano de salvação, de redenção na pessoa e na obra de Jesus. Vocês estão ouvindo aí, né, gente? Pra gente que prega, eu me incluo como primeiro. Isso é polêmico, que a gente fala muito de Moisés, fala muito de Caleb, fala muito de Abraão, a gente fala muito de um monte de personagens, de Davi, então, que eu não sei como é que o senhor enxerga, muita gente até popularizou. Quando o pregador abre a Bíblia no Salmo 23, o cara está sem mensagem. A igreja já olha para você até que você vai refinar e apontar para Jesus. Isso. Não estamos proibidos. Você falou de Davi, deixa eu
fazer uma... É muito rápido, mas é importante. Quando a gente pensa em pregar Cristo, olha, ouça muito bem e veja muito bem o que eu estou falando aqui. Por sua vontade. Muito importante. Pode jogar. Quando você fala de pregar Cristo, pensemos no texto de Davi e Golias. Como que nós popularmente ouvimos ou pregamos a mensagem de Davi e Golias? Davi é um exemplo para nós, não é isso? Sim. Por exemplo, tem uma musiquinha. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como rei Davi, eu pulo como rei Davi, eu guerreio como rei Davi, eu corro como rei Davi, eu pelejo como rei Davi. Né? Só que a gente se esquece de uma coisa muito importante. Veja o contexto. Deus estava preparando um rei segundo o seu coração. Deus deu um rei, que foi Saul, para atender o pedido do povo. O rei Saul foi dado por Deus, atendendo o pedido do povo. Só que Deus estava preparando um rei segundo o seu próprio coração para liderar o seu povo, o povo de Israel. E pense então na batalha, no vale. Estava lá Golias do outro lado e o povo de Israel aqui, totalmente amedrontado, desesperado, não sabendo como guerrear contra Golias, não sabendo porque Golias era um cara que tinha 3 metros de altura, cheio de armadura, não sei quantos quilos de armadura. Cheio de marra, como diria o carioca. Cheio de marra. Vem, cadê você e tal? E sabe o que aconteceu? Todo o povo estava desesperado. Todo o povo. De repente, Davizinho foi lá para servir um lanchinho para os seus irmãos. Vê aquela cena e fala, não é possível. E olha que interessante. A cena do texto fala que Davi viu aquela afronta e ele colocou-se entre o povo e o Golias para lutar pelo povo e trazer a vitória para o povo. A minha pergunta é, nós somos quem? Davi ou o povo amedrontado? Se nós somos o povo amedrontado que não sabemos como lutar, quem é Davi? Davi não sou eu, Davi é Cristo. Davi é um tipo de Jesus Cristo que entra no campo de batalha para guerrear uma guerra que nós não conseguimos guerrear. Aí o pregador fala assim, eu vou repetir porque você não entendeu. Eu vou repetir porque você tem que dar glória. A turma pentecostal de hoje, o neopentecostal, gosta, eu vou apimentar aqui o negócio, irmão. Ó, não é só falar o texto. Exatamente. É conhecer o texto, se relacionar com o texto. Eu até ouvi o amigo Ronald Gustavo, pastor, dizendo que é fácil você identificar que o pregador não estudou a mensagem. Já na leitura que ele faz do texto diante da igreja, exatamente, antes dele expor o sermão. Exatamente. Se ele não fizer de forma legal, compassada, amorosa, você já fica assim, rapaz, o que esse cara vai pregar aí? Eu tenho aprendido que existem 3 formas de a gente entender o Evangelho, no mínimo, diante de tudo aquilo que a gente lê e interpreta da passagem bíblica. A gente apresentar Jesus e a sua obra de 3 básicas formas. Né? Primeiro é o modelo de tribunal, que Cristo é o nosso advogado, que advoga a nossa causa diante do juiz, que é Deus. Sim. Uma causa que é impossível de a gente vencer e ele entra nesse processo para ganhar esta causa. E interessante que como advogado, ele também é aquele que paga a nossa dívida. Ele quita a nossa dívida. Ele resolve a nossa tensão entre o nosso pecado, nossa iniquidade e Deus que é justo e santo. Segunda imagem, a imagem do mercado. Jesus é aquele que nos redime, é o nosso Redentor, porque nós estávamos expostos na prateleira do pecado, escravizados, como escravos do pecado, estávamos totalmente alheios de Deus. Mas Jesus nos compra, nos redime, nos resgata e nos liberta. É a segunda imagem. A terceira imagem, que é a imagem que tem a ver com Davi, é aquele que é o vencedor no campo de batalha. A Bíblia fala que Jesus é aquele que vai ao campo de batalha, vence as nossas guerras e traz os espólios para a gente, a fim de que a gente participe das vitórias que ele conquistou para nós. Ou seja, no caso de Davi, que vamos dizer assim, ascendente de Jesus. Sim. Jesus vem do rebento de Davi, sim, de Jessé. Está lá na genealogia. Exatamente. Então, assim,
você vê que aquilo que está sendo registrado nas Escrituras aponta para o rei que Deus trará, o rei dos reis e senhor dos senhores, que nos trará uma vitória sobre o pecado, o juízo e a ira de Deus que nós não conseguiríamos resolver. Então esse é o ponto importante que eu estou falando, sabe, Paulo, de a gente resgatar o Evangelho. Porque pregar sobre a Bíblia não é tão difícil. Pregar sobre um texto histórico da Bíblia não é tão difícil. O difícil é você entender o que o texto significou na época, fazer uma reflexão teológica sólida e saudável, para que depois então você aplique a realidade de hoje. Aí eu vou fazer que nem alguns outros pregadores fazem. Pimenta! Gente, eu estava sem mensagem para domingo que vem e agora já veio a mensagem. Você não pode falar que foi o anjo que te deu, nem que você estava orando de madrugada. Você não gosta nem de orar de madrugada, vamos falar sério. Tem um par de gente que fala, não, Deus me deu na madrugada, eu estava orando, não estava orando nada, você não gosta nem de orar. Pede perdão para Deus, gente. O pastor Felipe é muito clássico, você está vendo aqui a diferença. Eu sou bem assembleianão mesmo, eu falo alto. O pastor Felipe ele é todo... Rapaz, que doçura para falar. Pastor, muito obrigado eu que agradeço. O senhor ter atendido o nosso convite. E que aula, irmãos. Eu estou sendo um aluno aqui privilegiadíssimo. E esse retorno às Escrituras, alguns pastores ficam incomodados quando a gente conversa numa conversa mais informal, porque ele não admite o erro de que ele prega. O reverendo Antônio Carlos da Costa, da presbiteriana do Recreio dos Bandeirantes, ele tem uma fala dizendo, tirem Moisés do púlpito e devolvam a Jesus para o púlpito. E eu falei assim, rapaz, o que o Antônio Carlos está querendo dizer, Jesus? E ele falou, nós estamos pregando sobre muitos personagens, mas o personagem central da Bíblia, que é Jesus, nós não estamos pregando. E essa vai para o recorte, tá? Nós estamos pregando sobre tudo, menos sobre o personagem central. Posso falar uma frase? Claro. A frase é a seguinte, nunca pregue a lei sem pregar a graça. Essa é a frase que a gente tem que colocar como máxima nas nossas mensagens. Porque se você prega a lei e exige das pessoas o que elas não conseguem realizar, elas entram em desespero. Mas se você apresenta a graça de Deus em Cristo Jesus, elas encontram esperança, alegria, encontram transformação, encontram o amor de Deus, o perdão de Deus e com certeza uma mudança. Só assim que é possível. Eu citei uma vez no Facebook e soltei também no Instagram o seguinte pensamento, um sermão mal preparado é um veneno no meio da congregação. Verdade. Acaba por fazer mal. E eu acredito que essa convulsão que a igreja anda vivendo nos nossos dias, eu vou colocar assim, é justamente por conta da falta da preparação do sermão, não só no sentido de, como o senhor disse, conhecer o texto, saber a sua aplicabilidade, conhecer onde ele começa, o que nós chamamos de perícope do texto, né? E a gente ter uma espiritualidade, falar com transcendência, falar com intimidade, não conhecendo só o livro, mas o dono do livro, porque a gente se relaciona com ele. Isso.